a montagem da árvore de Natal, vamos dizer assim, e com ele, com o fim de ano se aproximando, a gente obviamente observa um aumento nas contratações temporárias, né? O comércio se une ali, se planeja para dar conta do aumento das vendas. E aí, especialmente no comércio, serviços e indústrias. Mas você sabe quais são os direitos das pessoas que são contratadas de maneira temporária? Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto com a advogada Tássia Costa. Vamos saber o que a lei garante a esses trabalhadores, quais os cuidados que precisam ter, o que muda em relação a um contrato fixo. Tássia, seja bem-vinda ao Jornal da Mix. Obrigada pela sua presença. Vamos explicar primeiramente o que está incluído, quais são os direitos e deveres que estão incluídos num contrato temporário e o que difere de um contrato permanente. Perfeito. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Mix. Exatamente isso. Com o final do ano, esse aumento de volume, tanto no comércio, nas vendas, né, por conta do Natal, quanto pelo próprio período de alta temporada, que deixa, assim, a nossa capital e o nosso estado mais aquecido. Então, temos um volume muito grande de turistas nesse período de dezembro, janeiro, fevereiro, e isso acaba trazendo para o comércio, para o empresariado, uma demanda mais forte e uma demanda que é sazonal. Ela não é uma demanda que se apresenta o ano inteiro. Então, o trabalho temporário ele vem para suprir essa demanda. Ele pode ser usado ao longo do ano em situações também excepcionais, quando uma gestante, por exemplo, que é uma trabalhadora permanente daquele quadro, se ausenta e precisa passar determinado período fora. Então, pode-se também lançar a mão do trabalho temporário para cobrir aquela ausência do trabalhador permanente. Mas a gente vê, de fato, de forma muito forte agora no final do ano. E esses trabalhadores, eles têm uma condição que é diferente do trabalhador regular, daquele que é contratado diretamente pela empresa. Mas o que é que difere, então? Eles têm direito ao 13º salário proporcional, férias proporcionais, ao salário igual àquele da função que ele vem exercendo. Então, ele tem um colega de trabalho que é do quadro permanente. Então, ele tem direito a receber no mesmo patamar, no mesmo valor daquele colega de trabalho. Tem direito a recolhimento de FGTS e INSS. Então, onde é que está a diferença? Está justamente no aviso prévio que ele não tem direito e no seguro-desemprego. É um trabalho com prazo determinado, ele tem um limite máximo para ocorrer. E a lei prevê um limite máximo de 180 dias. Precisa ser 180? Não, pode ser menos. O empregador ele pode dizer, olha, minha condição exige aqui 2 meses, 3 meses, então ele pode ser de até 180. E, inclusive, eu já aproveito para deixar uma ressalva aqui para empresas, né, para os empregadores, para avaliar direitinho, porque existe também uma proteção. Já que esse trabalhador não tem um aviso prévio, então, se é firmado um contrato por escrito, porque tem que ser por escrito, e aí, se é firmado esse contrato para 4 meses, e com 2 meses o empregador, o empresário entende que não tem mais necessidade daquela mão de obra e resolve rescindir, quebrar aquele contrato, existe uma multa, uma indenização que é paga dentro daquele período restante que não foi executado pelo trabalhador. Então, é preciso avaliar direitinho essa questão. Mas, sem dúvida, é um excelente instrumento, tanto para um empregador que precisa dessa mão de obra de forma temporária, sazonal, mas também para o empregado, que é uma oportunidade de se colocar no mercado de trabalho, de mostrar como é que ele é executando o serviço, especialmente aqueles que não conseguiram ainda ter a primeira experiência, um primeiro contato com o trabalho formal. Então, é um período muito bom para que eles procurem e se coloquem dentro das empresas para tentar serem efetivados ao final desse período. Vamos trazer aqui uma situação hipotética. O trabalhador foi contratado para 30 dias nesse mês de dezembro, mas com 20 dias ele quer sair do trabalho. O que ele perde? O que ele deixa de ganhar, vamos dizer assim? É possível romper com esse contrato sem ter nenhum ônus? É possível. O trabalhador ele não é, em hipótese nenhuma, em qualquer tipo de contrato, obrigado a permanecer no trabalho. Agora, de fato, quando ele pede para sair desse contrato, então ele deixa de receber algumas dessas verbas, certo? E aí a gente tem as situações, né? A gente tem essa que você colocou, que seria do trabalhador pedindo para sair, a gente tem aquela que pode ser também a questão da justa causa, porque mesmo no contrato temporário é possível que o trabalhador ele dê
causa, dê margem a alguma das aplicações da justa causa. E a gente tem aquela que eu falei, que é também do empregador romper antecipadamente esse contrato antes do momento que ele deveria durar, até o final desse período que foi contratado. Existe, que dica você daria para que os trabalhadores tenham ali um certo cuidado ao assinar o contrato temporário? Tem algo que precisa ser observado, que precisa constar no documento? Isso, tem sim. Para o trabalhador, é preciso observar de fato aquilo que ele está assinando. Existe uma situação que é relativamente comum, de algumas pessoas imaginarem que estão assinando um contrato temporário, quando na verdade eles estão assinando um contrato de experiência, que é aquele contrato que a gente aplica o ano inteiro, que pode ir até 90 dias. Então, às vezes, o trabalhador ele está assinando um contrato de experiência e, por vezes, ele acha que aquilo dali é um contrato por prazo temporário, quando não é. Os direitos são diferentes, então é preciso analisar, é preciso ler, ver direitinho se o que ele está assinando é um contrato temporário. Os contratos temporários, eles vêm através de empresas de trabalho temporário, que são as ETTs. Então, essas empresas, elas quem fazem a intermediação entre o trabalhador temporário e a empresa que está contratando. É diferente se o trabalhador, se o empregador, se o empresário te chama diretamente e já faz a assinatura. Então, veja com calma aquele documento que você está assinando, porque possivelmente não é o documento de trabalho temporário, é outra modalidade de contratação que vai ter outros, vão ensejar outros direitos, não necessariamente maiores do que esse ou menores, mas são outros direitos. É preciso sempre estar atento para saber aquilo que a gente pode requerer, pedir dentro daquela relação. Do ponto de vista jurídico, como é que se dá a evolução dessa contratação? Quando o funcionário realmente é efetivado ao fim do contrato temporário? Pronto. O contrato temporário, como a gente vem dizendo, ele tem um prazo determinado. Ele é temporário. Ele está ali para suprir aquela demanda, que é uma demanda sazonal, como a gente colocou, pontual. Essa demanda tem aqueles prazos que a gente conversou aqui, dos 180 dias, que podem ser excepcionalmente prorrogados por mais de 90. Entretanto, chegou no final desse prazo, o trabalhador é muito bom, a empresa gostou muito daquilo que está sendo feito, da atividade que está sendo desempenhada, a empresa pode efetivá-lo dentro da empresa. Então, olha, eu estou aqui, chamei a Tássia, ela passou esses 180 dias comigo, gostei da forma como ela está trabalhando. Eu resolvo que vou permanecer com ela. Então, ela vai fazer a alteração lá na carteira de trabalho do trabalhador e vai informar a alteração da modalidade de contratação. E aí a gente parte para uma contratação por prazo indeterminado, que é a efetivação normal do trabalho, que é aquela que a gente já conhece normalmente do trabalhador urbano. Até engraçado falar sobre isso agora, sobre o que você deve fazer para ser contratado. Porque tem pessoas que dizem, mas o que eu faço para ficar definitivamente, né? Qual é o segredo? Porque na maioria dos casos, das contratações temporárias no fim do ano, especialmente, os contratos passam a ser permanentes, os trabalhadores passam a ser efetivados. Então, existe uma expectativa muito grande dentre as pessoas que são contratadas de maneira temporária agora no fim do ano, né? Já de ficar para o ano que vem, de manter a carteira assinada. Então, é toda uma expectativa para o próximo ano, né? Se manter no mercado. É verdade. O histórico mostra isso, que o trabalhador que entra pelo trabalho temporário, quando ele é bem avaliado, a tendência é que, se ele não for efetivado de imediato ao final do contrato temporário, ele esteja mais à frente chamado pela empresa na próxima vaga que apareça ali para a empresa, quer seja por crescimento ou por substituição. Então, é uma oportunidade excepcional para quem está procurando trabalho, para quem está necessitando voltar ao mercado ou ingressar numa nova atividade. É sempre bom ficar atento, porque, como vocês bem colocaram no início da nossa reportagem, esse é o período em que as vagas estão abrindo. Então, está iniciando realmente esse período de contratação. Desde outubro começou de forma mais forte esse movimento. Então, outubro, novembro, dezembro, essas vagas estão aquecidas. Então, é bom o trabalhador ficar atento, buscar esses espaços, porque, de fato, são espaços que valem a pena para quem está procurando essa recolocação no mercado. Sem dúvida, é uma porta de entrada para o mercado de trabalho, né? Se alguém aí está na dúvida se vai aceitar ou não vai aceitar um trabalho porque ele é temporário, só são 30 dias, pode se tornar 180, né? Pode ser prorrogado e você
ter a carteira aí assinada de maneira permanente. Então, não subestimar a proposta que está chegando, né, Tássia? Verdade. Verdade. É uma porta, né? É essa oportunidade, não deve deixar passar. Aí vai depender realmente de uma questão subjetiva, muito pessoal, do empenho do trabalhador naquele momento, do quanto ele vai mostrar que ele é capaz de desempenhar aquelas atividades. A gente vê uma procura muito grande na parte do ramo de alimentação, do ramo de hotelaria, tem também da parte do comércio de vendas. Então, para esses trabalhadores em especial, a gente vê que tem muitas vagas, que tem muitas oportunidades. Então, é ficar atento, correr atrás e dar o máximo dentro do que for possível ali nas atividades deles. E para os trabalhadores contratados temporários que suspeitem de alguma fraude, de algum erro, como fazer, o que fazer nesses casos? Sempre buscar um apoio jurídico, um apoio técnico. Então, olha, eu acho que tem algo errado com o meu contrato de trabalho. Eu acho que eu não estou recebendo da forma adequada. Então, procura informação, procura com um profissional que seja sério, um profissional correto, que já atue na área. É importante, como você falou dos direitos, eu gostaria também de fazer mais uma ressalva a respeito desses direitos, além daquilo que eu falei do FGTS, do 13º, que são verbas em si. Esses trabalhadores, eles também têm direito às mesmas condições de trabalho dos outros trabalhadores que exercem aquela função. Hora extra também, adicional noturno. Então, caso tenha assistência ambulatorial, auxílio de deslocamento de transporte, tudo isso eles têm direito também. Então, se ele observa que não está sendo respeitado, que ele tem direitos que são diferentes daqueles do colega dele de trabalho, que é um colega efetivo, isso daí já acende uma luz de alerta e já faz com que ele tenha que buscar algum profissional para poder se informar se de fato aquilo dali está correto, se aquela relação está correta. Agora, é possível que nesse período as empresas optem por contratações de microempreendedores individuais, de prestadores de serviço e não de trabalhadores com contrato temporário na CLT? O ideal, a orientação que nós damos para as empresas é que busquem essa orientação, certo? Porque é caso a caso, empresa a empresa, atividade por atividade. Via de regra, se essa demanda ela é sazonal e é uma demanda que deve ser executada por um trabalhador que vai fazer as mesmas funções de um efetivo dele, a exemplo aqui eu vou dizer de um vendedor de loja, de um garçom, de uma pessoa que vai trabalhar no ramo de hotelaria, então essas pessoas devem ser contratadas ou na condição normal de trabalho, efetivadas normalmente, ou se eles quiserem optar, porque para o empregador de fato é melhor, pelo trabalho temporário, mas não através de mês, certo? Mas isso eu digo via de regra, é óbvio que a gente tem que analisar caso a caso, empresa a empresa. É isso, a gente conversou, portanto, com a Tássia Costa, que é advogada trabalhista. Fim de ano a gente sabe que é oportunidade, né, Tássia? Então é o momento de todo mundo aproveitar e também de ficar atento aos seus direitos, ao que deve prestar atenção. Então a gente convidou justamente a Tássia para explicar tudo sobre o que diz a lei. Se você pegou a entrevista na metade, pode acessar depois o recorte dessa entrevista lá no YouTube, no canal Mix Maceió FM, para saber realmente quais os cuidados que deve tomar, ter noção do que diz a lei e a garantia dos direitos para quem trabalha com contrato temporário. Tássia, obrigada. A mensagem final é sua. Muito obrigada a todos, obrigada aos ouvintes, desejo a todos um excelente dia. E mais uma vez reforço que em caso de dúvida, tanto dos empregados quanto dos empregadores, procurem um advogado, procurem orientação junto a alguém que tenha formação técnica para isso, para poder dar esse auxílio, esse suporte para vocês e estar sempre bem assessorado nesses momentos. Informação é poder, né? E com informação a gente consegue ali até lidar melhor com os problemas, né? Se acontecer. Obrigada, Tássia. 7h37, vamos seguindo aqui, fazer mais um break, falar da alta temporada que chegou.